estudante! A nossa aula de hoje será sobre o uso das aspas. Você conhecerá em quais situações esse sinal gráfico deverá ser utilizado. Se você estiver gostando dessas aulas e quiser contribuir para o canal crescer, deixe o seu like, comente. Caso ainda não seja inscrito, inscreva-se e lembre-se de tocar o sininho para receber as próximas aulas. Além disso, compartilhe com os seus colegas e lembre-se que quanto mais pessoas estudarem e dominarem a língua materna, menos desigual o mundo será. Conhecer o emprego das aspas é muito importante para o aprimoramento de suas leituras e principalmente de suas produções textuais, já que as aspas é um recurso expressivo muito importante. Faremos agora a leitura de uma crônica para analisarmos o uso desse sinal gráfico. Vamos lá? O casal da outra mesa. Sentado na mesa de um café, via um homem e uma mulher conversarem numa mesa a uma certa distância da minha. Eles riam, gesticulavam. O rapaz falava coisas fazendo sinal de aspas com os dedos. Deus do céu, como isso me irrita! Aspas são um sinal escrito que marca um tom de voz, diferenciado ao falar, seja de ironia, de brincadeira. Para falar entre aspas, basta dar à palavra a entonação certa, absolutamente irritante. A mim, já me faria perder a linha de todo o resto do argumento. Ficaria nas aspas manuais e não passaria delas. Minha vida não andava das melhores, mas também não podia me queixar. Estava sem namorada, o emprego não me trazia grandes realizações, não ia a grandes lugares, não fazia grandes viagens, mas também não havia coisas ruins acontecendo. Estava tudo no modo normal, digamos, ou num platô, como diria uma antiga terapeuta. Outra coisa, portanto, que me deixa um pouco irritado: usar palavras estrangeiras sem necessidade alguma. As lojas estão cheias de sale ou 50% off. Parece que há alguma proibição para o uso da palavra liquidação ultimamente. Nos meus tempos de juventude, tínhamos que cuidar para ter uma silhueta esbelta. Hoje, cuidamos do shape. Quase pulo de irritação quando alguém pronuncia a palavra shape. E o tal platô, como chamaríamos? Patamar? Talvez. Soa melhor, pelo menos. Bom, como já vimos aqui neste canal, em outras aulas, a ideia inicial que motiva a produção de uma crônica geralmente é um fato banal, um fato cotidiano, real ou inventado pelo cronista, que de certa forma aguça a sua reflexão. O que motivou a produção dessa crônica foi a observação feita pelo cronista de um rapaz que estava sentado em uma mesa conversando com uma outra pessoa e, ao conversar, fazia o sinal das aspas com as mãos. Isso levou o cronista a refletir sobre alguns aspectos desse sinal gráfico. O cronista critica o comportamento do rapaz por desconhecer que as aspas são sinais gráficos utilizados nas escritas para marcar algo que é próprio da fala. Assim, ela se torna desnecessária em uma situação de conversação. O termo falar entre aspas aparece entre aspas na crônica para destacar tal expressão. Uma das funções das aspas também é marcar palavras ou trechos citados de uma outra pessoa. Por isso, na frase estava tudo no modo normal, digamos, ou num platô, como diria uma antiga terapeuta. As expressões modo normal e platô poderiam estar entre aspas, já que está se referindo a uma fala de uma outra pessoa que não é o cronista. No texto, as aspas também foram empregadas com a função de destacar estrangeirismo, sale, off e shape. Também foi utilizada para destacar uma expressão irônica como
aspas manuais. Faremos agora a leitura de um outro texto para aprimorar essa identificação do uso das aspas no texto. Faremos a leitura de uma introdução de um artigo de opinião escrita pelo jornalista Moisés Naim. O mundo entre aspas. Após visitar a Argentina em 1980, o romancista V.S. Naipaul escreveu: na Argentina, muitas palavras diminuíram seu significado. General, artista, jornalista, historiador, professor, universidade, diretor executivo, industrial, aristocrata, biblioteca, museu, zoológico. Tantas palavras precisam estar entre aspas. Observe. Na Argentina, inicia-se a fala do romancista e termina em entre aspas. Vejam que as aspas aqui foram utilizadas para marcar um trecho inteiro de uma outra pessoa que não é o escritor do artigo. Então, ele marcou essa fala utilizando o sinal gráfico aspas. Essa é uma metáfora brilhante que transmite muito bem uma complexa realidade na qual o que parece com frequência não é. Mas as aspas às quais se refere esse ganhador do Nobel de Literatura não são só um fenômeno argentino do século passado. Elas também captam perfeitamente bem o mundo do século XXI. É um mundo cheio de escolas que não educam, hospitais que não curam, policiais que com frequência são criminosos, empresas privadas que só existem graças ao Estado ou ministérios de defesa que atacam os seus cidadãos. Vivemos em um universo infestado de instituições que cumprem apenas muito parcialmente os objetivos que justificam sua existência e de situações deliberadamente concebidas para enganar os incautos. Conforme vimos pela leitura do texto, o romancista considerou que muitas palavras utilizadas na Argentina deveriam estar entre aspas. Por quê, professora? Porque o autor se refere ao uso das aspas com a função de destacar palavras que não estão sendo utilizadas em seu sentido original. Para Moisés Naim, o escritor do artigo, o fenômeno abordado pelo ganhador do Nobel de Literatura não é apenas argentino e representa a realidade do século XXI. Então, algumas palavras deveriam estar sendo utilizadas entre aspas. E ele cita escolas, hospitais, policiais, empresas privadas e Ministério de Defesas. Fazendo assim uma crítica às instituições que não funcionam como deveriam funcionar. Recapitulando, as aspas são empregadas para indicar o começo e o final de uma citação de uma outra pessoa, como a gente acabou de ver no texto, a citação do romancista, né? Para indicar palavras de uma outra pessoa. As aspas também são utilizadas para enfatizar o significado de algumas palavras, como as usadas para efeitos de ironia ou com um sentido diferente do usual. Para efeito de ironia, nós vimos no trecho da crônica que nós lemos, né? Aspas manuais. Elas também são utilizadas para destacar estrangeirismo, como foi visto na crônica, neologismo, palavras criadas pelo autor, para destacar gírias e expressões coloquiais quando destoam da linguagem empregada no texto. De repente você está escrevendo um texto com uma linguagem formal e quer utilizar uma expressão que representa a linguagem informal. Você precisa colocá-la entre aspas. Também é utilizada para delimitar os títulos de obra. Neste caso, nós estamos falando em uma situação que você está escrevendo o texto e aí você coloca o título da obra. Porque se você está digitando, qual é o recurso que você vai utilizar para destacar o título da obra? O itálico, pois assim é exigido pela ABNT. Uma outra função da aspas
é substituir o travessão, indicando uma mudança de interlocutor no enunciado. Sim, as aspas também é utilizada para marcar o discurso direto. Em algumas situações você percebe que o autor prefere utilizar as aspas ao invés do travessão. Bons estudos, boas pesquisas.